Imagine caminhar por um campo de batalha sem exército, sem armas pesadas, sem garantias, apenas com fé no coração e coragem nos passos. Imagine enfrentar um inimigo imenso, poderoso, cruel, e ainda assim avançar. Não porque você sabe o final, mas porque confia naquele que escreve o final. Essa não é uma história sobre força. É sobre confiança. Não é sobre números. É sobre fé. Não é sobre heróis aclamados. É sobre homens e mulheres anônimos que ousaram crer quando tudo parecia perdido. A Bíblia está repleta de episódios que não apenas narram fatos, mas despertam algo em nós. Eles nos convidam a viver uma fé diferente, ousada, prática, viva. E hoje, você vai descobrir uma dessas histórias. Uma história que vai mexer com você, vai inspirar, vai te fazer olhar para os seus próprios penhascos e perguntar: será que Deus também pode agir por mim? Seja muito bem-vindo ao canal Bíblia e Fé, onde exploramos histórias que não ficaram no passado, mas continuam pulsando, com poder, esperança e propósito. Se você acredita que a palavra de Deus ainda fala, ainda move, ainda transforma, então já se inscreve, deixa seu like e ative o sininho, porque aqui a fé é vivida com profundidade. Agora, respire fundo, porque o que vem a seguir pode mudar a forma como você enfrenta suas batalhas. A história de Jonatas e seu escudeiro em 1 Samuel 14 não é apenas mais um episódio de bravura nas Escrituras. Ela é um retrato da fé que não espera certezas para agir. Um retrato de como a fé genuína, quando encontra corações dispostos, é capaz de movimentar os céus e virar batalhas inteiras. Nesse cenário, o que nos chama a atenção não é apenas o resultado da guerra, mas o ponto de partida. Talvez o Senhor operará por nós. Esse talvez não é fruto de dúvida, mas da entrega. Ele não nasce da hesitação, mas da esperança. Jonatas não tinha uma visão, uma ordem direta ou um milagre prévio. Ele não ouviu uma voz do céu, nem viu um anjo com espada desembainhada. Ele simplesmente conhecia o Deus de Israel. Isso foi suficiente. Ele sabia que Deus pode. E isso bastava para tentar. A Bíblia nos mostra que Jonatas era alguém alinhado com o coração de Deus. Em contraste com seu pai, Saul, que frequentemente agia por medo, ansiedade ou para agradar os homens, Jonatas demonstra discernimento espiritual e coragem movida pela fé. Enquanto Saul se encontrava paralisado, debaixo de uma romanceira em Migron, com 600 homens e o sacerdote Aías ao seu lado, Jonatas tomava uma decisão silenciosa, mas explosiva: sair do acampamento e escalar o penhasco em direção ao inimigo. Pense na ousadia. 2 homens contra um exército inteiro de filisteus, armados até os dentes, acampados em posição estratégica. E mais, o texto nos mostra que eles estavam sobre um precipício com uma guarnição vigiando. Humanamente falando, era suicídio, era loucura, mas aos olhos de Deus, era fé em movimento. Jonatas vira para seu escudeiro e diz: vem, passemos a guarnição destes incircuncisos. Talvez o Senhor operará por nós, porque para com o Senhor nenhum impedimento há de livrar com muitos ou com poucos. 1 Samuel 14:6. Essa frase carrega uma das verdades mais poderosas das Escrituras. Deus não depende de números. Ele não precisa de multidões. Ele não espera por estruturas. Deus procura alguém. Um só. Com fé suficiente para agir. Alguém que diga: Senhor, eu não tenho tudo, mas tenho disposição. Alguém que confie mais na palavra de Deus do que nas evidências do cenário. Alguém que diga como Isaías: eis-me aqui, envia-me a mim. Isaías 6:8. O mais impressionante nessa narrativa é o escudeiro. Um homem sem nome, sem glória, sem fala registrada antes, mas com uma resposta que ecoa até hoje nos céus. Faze tudo o que está no teu coração. Inclina-te, eis-me aqui contigo, conforme o teu coração. 1 Samuel 14:7.
Esse jovem, ao ouvir a proposta perigosa de Jonatas, não hesita. Ele não questiona. Não tenta convencer o príncipe a recuar. Ele simplesmente aceita o desafio. Com fidelidade, com coragem, com fé compartilhada. Ele representa todos os que servem nos bastidores do reino, mas que têm tanto valor quanto os que estão à frente. Porque Deus não olha cargos, Ele olha corações. Agora, imagine a cena. 2 homens se arrastando penhasco acima, mãos machucadas, pés escorregando, respiração ofegante. Sem saber se seriam vistos, alvejados ou mortos na subida. Não havia plano B, não havia reforço. Não havia garantia, mas havia um propósito, um impulso interior que dizia: Deus pode. E se Deus pode, então vamos tentar. Eles chegam ao topo, e a estratégia de Jonatas é surpreendente. Ele diz ao escudeiro: Quando nos virem se disserem, esperem aí, subiremos até vocês, então subiremos, porque o Senhor os entregou nas nossas mãos. Paráfrase de 1 Samuel 14, 8, 10. Que lógica é essa? Em vez de esperar a batalha começar, ele interpreta o próprio chamado inimigo como sinal da vitória divina. Isso é confiar além da razão. É viver num nível de fé que não precisa ver o mar abrir para começar a caminhar. É um tipo de fé que lembra outros momentos bíblicos, como Moisés à beira do Mar Vermelho, levantando o cajado antes da água se abrir, Êxodo 14. Como Gideão e seus 300, enfrentando um exército inimigo infinitamente maior, apenas com trombetas e cântaros, Juízes 7. Como Josué e os israelitas marchando em silêncio ao redor das muralhas de Jericó, confiando que trombetas derrubariam pedras, Josué 6. Em todos esses momentos há uma mesma dinâmica. Deus age depois que a fé é colocada em movimento. Não antes, não com provas, não com garantias, mas depois que o coração obedece, depois que os pés começam a andar, depois que a coragem vence o medo. Jonatas e seu escudeiro escalam, chegam, e de forma inexplicável, derrubam cerca de 20 soldados inimigos em pouco tempo. O texto bíblico afirma que houve um terremoto logo após a batalha começar. E não qualquer tremor. Um abalo que causou terror entre os filisteus. Um mover que confundiu os inimigos e gerou pânico. Eles começaram a se matar entre si. Saul percebe a movimentação e entra na batalha. O povo de Israel, que estava escondido em cavernas e buracos, começa a sair. Os desertores voltam. Os covardes se tornam valentes. E tudo isso começou com 2 homens. Um ato de fé. Uma decisão simples: escalar o penhasco. Esse episódio nos ensina que muitas vezes o terremoto vem depois da escalada. O mover de Deus vem depois da nossa ação. O favor divino se manifesta depois da nossa obediência. Porque Deus não quer espectadores. Ele busca parceiros. Ele quer caminhar com quem se move. Ele busca os que se arriscam, não por imprudência, mas por confiança. E aqui está uma aplicação prática para nós. Qual o penhasco que Deus está te chamando a escalar? Talvez seja uma situação financeira que parece impossível. Talvez seja uma enfermidade que consome suas forças. Talvez sejam relacionamentos quebrados que você já desistiu de restaurar. Talvez seja um chamado ministerial que você vem ignorando por medo. Talvez seja um passo de fé que exige coragem, mas que você não se sente capaz de dar. E você está aí, esperando sinais, esperando garantias, esperando que tudo fique claro. Mas a palavra de Deus hoje ecoa para você como um convite. Talvez o Senhor operará por ti. Talvez o impossível aconteça. Talvez os céus se movam por causa da tua fé. Esse talvez não é fraqueza, é liberdade. É reconhecer que você não controla tudo, mas sabe quem está no controle. É confiar que o Deus que operou no passado ainda hoje se move através de quem crê. Jonatas não foi motivado pela vitória certa. Ele foi movido pelo conhecimento do caráter de Deus. Ele sabia que Deus é poderoso, é fiel, é presente, é justo. Isso basta para crer.
Isso basta para agir. E o mais bonito dessa história é que ela termina com a glória sendo de Deus. Jonatas não busca reconhecimento. Seu escudeiro permanece sem nome. E o povo reconhece que foi o Senhor quem operou grande livramento naquele dia. Isso nos ensina outra lição preciosa. Quando agimos em fé, não para mostrar força, mas para glorificar a Deus, Ele entra em cena com poder. Quando não buscamos os aplausos da terra, recebemos os aplausos do céu. Quando nos movemos pelo reino, não pelo ego, Deus se agrada e responde com favor. Talvez hoje você se sinta como aquele escudeiro, sem nome, sem visibilidade, sem força. Mas a história prova que Deus usa os esquecidos, os improváveis, os que sobem penhascos com as mãos e os pés, os que carregam a espada de outro, mas têm o coração no lugar certo. Porque no reino de Deus, não importa quem você é aos olhos do mundo, importa quem você é aos olhos do céu. E o céu se alegra com os fiéis, com os obedientes, com os corajosos de alma, mesmo que tremam por dentro. Se você tem um talvez no coração, mas também carrega fé, coragem e disposição, então você está pronto. Pronto para escalar, pronto para agir, pronto para viver o mover de Deus. E aí, o que essa história de Jonatas e seu escudeiro tem a ver com a sua vida hoje? Será que você não tem um talvez guardado no coração, esperando o momento certo para se transformar em ação? A fé de Jonatas nos desafia a deixar de lado as certezas humanas e confiar no Deus que faz o impossível acontecer, mesmo quando tudo indica o contrário. Se você sentiu o chamado para escalar o seu penhasco, dar o passo de fé, abraçar o desafio e deixar Deus agir, aqui é o seu lugar. Inscreva-se no canal, ative o sininho e venha caminhar com a gente nessa jornada de fé, coragem e transformação. Porque aqui, juntos, descobrimos que o mover de Deus acontece depois que a gente decide agir. Não fique parado esperando o milagre cair do céu. Seja o instrumento que Deus quer usar para mover os céus na sua vida e na vida de quem você ama. Até o próximo vídeo, e que Deus te fortaleça para escalar o seu penhasco.